Bem-vindos ao segundo programa. Os que assistiram ao primeiro já sabem qual é a palavra de ordem. Não pense só em comida para si. Alimente a sua estante. Hoje vamos dedicar-nos a olhar com atenção para as prateleiras da poesia portuguesa. 5 livros, tal como da última vez, 5 propostas muito distintas entre si, autores diferentes, de épocas diferentes, estilos diferentes. Em comum, em comum a qualidade no trabalhar, no escrever, no pensar, no comunicar através da língua portuguesa. Por isso já sabe, não pense só em si, quando fizer a lista de compras, alimente a sua estante. Jornalista, poeta, romancista, apaixonado pela vida, Fernando Assis Pacheco nasceu em 1937, em Coimbra. As suas entrevistas, crónicas, reportagens são inigualáveis e demonstram bem a sua capacidade de escrever como quem fala, de exprimir memórias e emoções de forma elevada, mas sem cair em vocabulário proibitivo ou numa poética alheia à dimensão do cotidiano. Também a sua poesia é um retrato de humanidade e convívio, sem descurar uma visão confessional, porém solidamente literária. Publicou pouco, mas ainda fez diversos pequenos livros quase clandestinos que vendia e oferecia. A passagem pela guerra colonial, a observação da cidade e da sua vivência são alguns dos pontos altos da sua herança poética. Publicada pela Tinta da China em 2019, esta edição aumentada do seu mais famoso título, A Musa Irregular, junta-lhe a maioria dos seus textos poéticos e em pouco menos de 500 páginas descobrimos, com surpresa por vezes, com alegria sempre, um dos maiores poetas portugueses. Fernando Assis Pacheco faleceu em 1995, em Lisboa, à porta da livraria Buchholz. Vou então partilhar convosco alguns poemas do grande Fernando Assis Pacheco. Os dois primeiros nascem naturalmente da sua experiência durante a guerra colonial em África. O primeiro chama-se Monólogo e Explicação. Mas não puxei atrás a culatra, não limpei o óleo do cano. Dizem que a guerra mata, a minha desfez-me logo à chegada. Não houve, pois, cercos, balas que demovessem este forçado. Viram-no à mesa com grandes livros, com grandes copos, grandes mãos aterradas. Viram-no mijar à noite nas tábuas ou nas poucas ervas meio rapadas. Olhar os morros como se entendesse o seu torpor de terra plácida. Folheando uns papéis que sobraram, lembra-se agora de haver muito frio. Dizem que a guerra passa. Esta minha passou-me para os ossos e não sai. O segundo poema que vos quero mostrar chama-se singelamente As Balas. São de ferro ou de aço. Diz-se que fazem à entrada um pequeno orifício, seguido de uma grande devastação de carnes sangrentas. Por isso matam. Li tudo sobre a morte. Escrevi sobre a minha e depois embebedei-me. A bala vem pelo ar, ruído onomatopaico, e crava-se, cava, ceva-se nessas carnes. Era a minha. Tive uma bala marcada. À última hora telefonei a desistir.
Pior para o Soares, que entra nestes versos já morto. São de ferro. A tua era, ó Soares, o de aço, e agora choro contigo, ausente uma vila branca do Alentejo. Tu. Diz-se que fazem assim um pequeníssimo, estúpido orifício, não quis ver, como um botão, mas destroem tudo, devastam tecidos, vísceras nobres, e então trazem até nós a morte sanguinolenta. Se as fabricam como no meu tempo, creio que matam num pois, infinitésimo de segundo. É brutal. Eu ouvias. Perde-se a tesão por um século. E agora, rascunhos e fragmentos. Abençoado seja este dia que passou, comigo inteiro, tomates e tudo que já sei, que no geral imito menos mal os ricos de espírito. Amém. Abençoado o par de meias grossas lavadas pelo Beja, abençoado o atado de caricocos, abençoado o relato do cuf beira-mar há bocado, quando pensei na mulher e estava só. Abençoada a cuca ao pé do arame. Abençoado o meu domínio sobre os nervos desfeitos. Shazam! Abençoada a leitura, David Diop, Charles Hossom, Maximus, Restif de la Bretonne, cito de memória. Abençoado o chuveiro fresquíssimo. Abençoada a malta na Lerpa. Abençoada a escala que hoje não nos lixaram. Abençoada esta brisa. Abençoados os campos de Minas. Ninguém sabe. Abençoado o aviso de Ezra Pound. That war is the destruction of restaurants. Abençoado o ouvido para a música. Abençoado um ceguinho qualquer. George Shearing, Roses of Picardy. Abençoado o ponteiro mais pequeno, abençoada a noite longa, abençoado o suor na virilha, que é bom sinal, abençoado o calendário das Caves Aliança, com 52 domingos garantidos, bairrada. Abençoado o meu tio Manuel Mendes, de quem me lembro em particular, podias agradecer. Abençoado hoje, amanhã e até ao fim da semana, abençoado o quilo, o quimo, abençoado o esfíncter anal QB aflito e a caca. Jesus Cristo, Clausewitz. Amém. Abençoado o papel branco onde escrevo, por hora emendo os versos de um batalhão de extremos. Abençoado o Gadanha, o Rocio, pela ausência. Abençoados o Cabo Clarim e o Cabo Auxiliar de Serviços Religiosos, dois inúteis. Abençoada a Salve Rainha, inútil. Abençoado o Eli para cavar do golpe da mão. Perguntei ao capita se fazia golpes de mão a pensar na glória. Ameaçou-me com o forte roçadas. Há um rumor que se joga na dita sinistra e ganha a dura destra. Tu sabes, mestra. Acabou, pois. Abençoados os ricos de spirits. Acabou. Abençoada a Antíqua. Depois, em memória da sua profissão, justamente, a profissão dominante. Meu Deus, como eu sou paraliterário. À quinta-feira, véspera do jornal, nadando em papel como num aquário, injetando a minha bolha pontual.
de prosa tirada do receituário, onde aprendi o cozido nacional, do buçal, fingindo o lapidário, fora algum deslize gramatical. Receio que me chamem extraordinário, quando esta é uma prática trivial, roçando mesmo parasitário. Meu Deus, dá-me a tua ajuda semanal. E para encerrar, último tesão. Alombo contigo há uma porção de anos e vou dizer-te, és um chato, não tens ponta de paciência para a vida nem para ti próprio. Já te ouvi discursos a mandar vir, já te carreguei às costas, bêbado como um baco de aldeia, mijando as cerolas. És um adolescente retardado, faltou-te sempre a quarta do bom senso. Vês por outra um livrinho de versos, vês por outra nada. Qualquer um do teu tempo está bastante melhor do que tu. Deputado, administrador da empresa, ministro da maioria, puta. Alguns chegaram a isso. Só tu, meu inocente, brincas com a neta, assulas o cão pedindo à família que te ature. O tipo um dia destes morde-te que é para aprenderes. Mas aqui entre amigos, vou-te dizer também uma coisa importante. Não cedas à tentação de mudar. Fica nesta pele que é tua. Como é que tu escrevias merdalhem-se uns aos outros? O país mete dó. Guarda o último tesão para mandares meia dúzia de canalhas à tábua. Nasceu em Condeixa Nova em abril de 1919 e faleceu em Lisboa no ano de 1989. Licenciado em Medicina, publicou em 1962, muitos anos antes de dar lugar a uma adaptação televisiva que se tornaria uma série de culto, o seu livro Retalhos da Vida de um Médico. Apontado muitas vezes apenas como romancista, Fernando Namora brindou-nos com uma poesia irónica e interventiva. De certa forma, uma continuação da dimensão neorrealista da sua escrita, embora, neste caso, a tónica dominante seja uma linguagem quase teatral e mais contaminada pela modernidade, herdeira dos manifestos e dos panfletos. Marketing, livro publicado originalmente em 1969, é construído a partir de um poema homónimo que não esconde a crítica, utilizando os estribilhos da publicidade como ferramenta essencial para a construção oratória deste poema. Apesar de se terem reeditado alguns romances do autor por ocasião do seu centenário, a poesia não teve a mesma sorte. Mas não será muito difícil descortinar uma das edições da Bertrand num dos vários alfarrabistas que prosseguem a sua luta pela manutenção de alguns livros. Bom, e neste caso o poema escolhido não podia ser outro, senão aquele que dá o nome ao livro. Marketing. Aqui, a meu lado, o bom cidadão escolheu Sagres, que é tudo, tudo cerveja. A pausa que refresca, a longa pausa de um longo cigarro king size. Atenção ao marketing. Eu não gosto de cerveja, mas tenho de gostar que os outros gostem de cerveja, sobretudo da Sagres, para não contrariar os fabricantes de cerveja. Atenção ao marketing. Ninguém contraria os fabricantes de cerveja. Ninguém contraria os fabricantes do Opel e da Super Silver.
nem os fabricantes de alcatifas para panaceias, nem as panaceias, nem os códigos e os edredons macios, nem as mensagens de Natal dos estadistas, nem os negociantes de armas da Suíça, nem o homem da capa negra que virou costas ao Palmolive. Está tudo perfeito e deito-me no conforto de um luz-espuma, a ver as procissões a passar, mesmo sem anjos, que são agora selvagens e voam numa Harley. Deito-me e obedeço aos fabricantes do Clarim, que é uma alta onda ou uma onda alta, sem esquecer as fitas do John Wayne e a chama viva do Butagás. E se calhar sentir fome, terei toda a frescura serrana numa fatia de pão. Atenção ao marketing. Vitumizo-me, desodorizo-me, atravesso as ruas nas passagens dos peões, louvo quem me dizem para louvar e desconfio dos negros americanos e dos blouson noir que não usam Lux e não compram um frigorífico a prestações e com o meu escudo invisível protejo-me dos vírus subversivos. Sou um bom cidadão, obedeço ao marketing, à General Motors e ao Pentágono. Dantes tinha problemas, era o odor corporal, e eu não o sabia, até me higienizar 6 vezes ao dia com o sabonete das estrelas e as paradas marciais e os 5 a 3 do Eusébio à Coreia e o talco Cadum, que ama demoradamente, roucamente, tepidamente os corpos que merecem ser amados. Obedeço ao marketing, não contrario. Ninguém contraria os fabricantes das ideias e os fabricantes do Fula, que é o da cor do sol. Ninguém pisa os riscos brancos do tráfego, nem chama os bombeiros sem concorrer ao sorteio. Concorro, e vejo nos sinaleiros o Pai Natal vestido de Scotch Guard. Ninguém sai do emprego antes de assinar o ponto a horas fixas e gastar o dinheiro da semana, sábado à tarde, no dardo, que é tudo a prestações, e é mesmo em frente da música no coração. Fazendo Portugal mais alegre com o folclore da TV e a tinta Robialac. Não contrario. Obedeço, e meto os meninos na cama quando me dizem vamos dormir. Atenção ao marketing. Sagres é uma boa cerveja e eu acabarei por gostar de Sagres como gosto do Rexina. Sagres é a pausa que refresca e tem vitaminas. Todas as bebidas da televisão têm vitaminas, mesmo as do programa literário, que é detergente, e eu uso-as e sou um cidadão perfeito e até consigo adormecer com hipnóticos depois de tomar o tofa descafeinado e no verão visto calções de banho de fibras sintéticas para me banhar na Torre Alta. Cidadão perfeito, perfeitamente bronzeado com o ambre solaire. Também vou arear as caçarolas e os nervos e os miolos com um pó azul que não me lembra o nome. Não me lembra, mas a culpa já não é minha, porque na mesma noite, massajado com aquavelva, fiz a barba com gilete e chique e na sete. E fui não sei onde, sempre com a mesma lâmina. E 8 dias depois, eu era ator ou toureiro? A lâmina ainda me escanhoou mais uma barba antes de eu descer no aeroporto onde me esperavam a gente do marketing. Os produtores viram-me à descida do avião. Primeiro julgaram que era filho da Sofia Loren ou Onassis, mas era eu. E gostaram da minha barba bem feita. Da barba bem feita ou do casaco Drallon que não se amarrotara durante a viagem da Polinésia para Lisboa.
Confesso que já não me lembro, mas a culpa não é minha, pois na mesma noite fui o homem de não sei quê que marca o rumo por vestir regras ou camisas ou calças que não enrugam e fartei-me de assistir a discursos e a inaugurações e fartei-me de comer chocolates Regina e pescada congelada e de lavar a roupa com Ajax e com o Rino e de me banhar com Omo, ou seja, uma onda de brancura, e fiz-me mecânico de automóveis só para que o cavaleiro da armadura branca me tocasse com a sua lança mágica e me pusesse branco, 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 3 vezes branco, com as páginas do Readers de cérebro irrepreensivelmente lexivizado pelos locutores da televisão, pela oratória dos políticos e passado a ferro, com um ferro elétrico automático que talvez fosse, ou não, uma enceradora Philips. Tudo coisas admiráveis e desesperadamente necessárias que eu devo ao marketing e me são cozinhadas num abrir e fechar de olhos nas panelas de pressão de todo o bom cidadão. E no intervalo bebi café puro, o do gostinho especial. Cical, Cical, que é um luxo verdadeiro por pouco dinheiro, vitomizado, esterilizado, comprando e concorrendo, esqueci-me de amar, do amor, das árvores e do rio. Esqueci-me de mim, tão entretido estava a admirar a Lisnave. Esqueci-me do rio e dos barcos e da saudade de pedra do Fernando Pessoa. Esqueci-me de sonhar que era marinheiro. Concorra, concorra! Foi por isso que não reparei que uma rapariga cortou as veias. Talvez fosse com uma Diplomatic que tem o fio e o silvo de uma espada a degolar avestruzes. No programa só havia bombeiros, nem uma rapariga a cortar as veias. Não, não era a Caprília. Nem o rio, nem o amor, nem a raiva da Venezuela. Se mágoa sentia, era a de ter esquecido dar murros no espião da Missão Impossível. Atenção ao marketing. E já não saí de casa para ver o rio, só pelo gosto de me aquecer com um Ignis. E na mesma noite, noite boa, noite branca, fumei estoril, valetes, caiaques e bebi com pau, depois da Salos e da Schweppes. Fumei quilómetros e quilómetros de prazer. Quilómetros e mais quilómetros. Há um Ford no meu futuro. Mais faturas, mais fomes, mais prazer. E agora já não sei qual dos cigarros com filtro me soube melhor. Foram todos de certeza. Pois se me dizem que preciso do Homo, do Ajax, do Estoril, do Dralon, do Esquentador e das Alcatifas sem nódoas, não me preocupo. Não te preocupes. O Meraclon não preocupa ninguém. Mando para o diabo o amor e o rio e a rapariga que cortou as veias. Não me preocupo, não me preocupo. Digo, pois, ao J. Pimenta e ao Escort e hei de virar-me do avesso para os possuir. Os corpos que merecem ser amados merecem o talco, cada um. Numa onda de brancura, obedeço ao marketing. Sou um bom cidadão. E na mesma noite vi umas bombas que caíam muito ao longe, numa longura mais longe que a lua, onde as pessoas podiam estar quietas a fumar marialvas e a lavarem-se com Rino, que lava, 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 lava 3 vezes mais, lava ou mata que se farta e me ajuda a ser bom cidadão. Atenção ao marketing. Vi uns homens a inaugurarem estátuas e vi fardas e paradas e conferências e crianças a sorrir para os homens sorridentes que inauguravam estátuas. E vi homens que falavam e pensavam por mim, a escolherem por mim o bom e o mau, de modo a que eu não possa ser tentado a confundir o mau com o bom, ou vice-versa, ou vice-versa.
Deitado no conforto de um luso-espuma, vi os porcalhões dos hippies nas ruas de Estocolmo, bem longe nas ruas de Estocolmo, mesmo a pedirem uns safanões dos homens que acariciam crianças e têm todas as verdades na mão, só para que eu seja um bom cidadão. É isto. Marco o rumo. As minhas cuecas marcam o rumo. Preciso e gosto de uma data de coisas e só agora o sei. Menos da Sagres. Mas acabarei por gostar. Ninguém encontraria o marketing por muito tempo. Ninguém encontraria os fabricantes de bem-fazer. O bom cidadão. E tudo graças ao marketing. Joaquim Castro Caldas é o poeta responsável pela criação das segundas-feiras de poesia no Pinguim Café, emblemático estabelecimento da cidade do Porto, uma tradição que tem mais de 3 décadas. Nasceu em Lisboa em 1956, saiu do país durante a ditadura e regressou depois do 25 de Abril, já então para a cidade invicta. Poeta desafiante, possuidor de uma linguagem informal e coloquial, mas apetrechado com uma fina capacidade crítica e uma postura rebelde, é uma lufada de ar fresco ao arrepio de correntes e tendências coletivas. Convém avisar os ingleses, livro publicado em 2002 nas extintas edições Quasi, com cerca de 100 de páginas, é talvez o seu mais intenso livro. Como todos os restantes, com um ritmo e uma capacidade de surpreender que marcaram para sempre os amigos e conhecidos que ainda hoje perpetuam essa tradição de ler poesia em voz alta à segunda-feira, no mesmo Pinguim Café. Poesia crítica, irónica, aguçada, escrita com palavras simples ou com conjugações de vocábulos reinventados ou mesmo inventados, numa lógica de neologismos repletos de uma segunda leitura. Joaquim Castro Caldas morreu no dia 31 de agosto de 2008. Vitimado por uma cirrose hepática. Vou então partilhar convosco 3 textos deste Convém Avisar os Ingleses. O primeiro não será propriamente um poema, mas sim um texto em prosa poética que tem por título Único de Maio dos Pequeninos. Hoje é dia das cigarras trabalhadoras em Formigueiro. De madrugada, o silêncio a cores e os soldadinhos de chumbo atravessam la vie blanche pé ante pé, vingam a sua vez de voz ao rubro, cantando um golpe de estado, de espírito. Lê-se num anúncio luminoso. O Tejo faz parte integrante de nós e não pode ser navegável separadamente. Na areia grossa do cais das colunas, um gato das botas range-as, a cidade aberta para obras. De manhã, as crianças vão construir em Lego ou Mecano uma sociedade mais justa ou um país mais arejado. Fs 21 farão de aves. Lisboa, capital do sonho, vai acordar com uma armadura comprada num leilão por 50.000 contos e que se diz ter tido lá dentro, ainda jovem e belo, Dom Sebastião. Pode-se moldar, é de barro fresco, o património, e são trabalhos manuais a revolução. Um terceiro tabuleiro será construído na ponte só para artistas e o aqueduto das águas livres continuará vedado aos namorados suicidas. Viva a imaginação, a democracia e a paz civil. Militares de chocolate regressam à prateleira da despensa da cantina dos quartéis e uma escola primária dos arredores devolve colónias recortadas aos mapas. Nos shoppings,
Os canhões de plástico só saem das montras para os corredores quando o povo estiver sereno, cívico e inofensivo. Viva o manifesto anti-Dantes é que era bom. Ossos do ofício trasladados para Belém, já! O Vasco da Gama vai enjoar 5 quilómetros de feijoada do cozinheiro Michel. O Spielberg telecomandar o pavilhão da Utopia. E a Markling garantir o exclusivo da Gar do Oriente para os seus comboios elétricos de superfície no próximo Natal. Sem censura, uma gaivota parte o bico ao lápis azul. Bem-ajas, Portugal. O segundo tem por título Filho da Pátria. O sonho a torcer à balda, suas a honra da fralda, dás a cara e a camisa, mas a pátria não te avisa, muito mar em pouca água. Podam-te fundo a palavra, a uma voz vã de comando, mas mantém-te bem longe, admiram-te esse teu monge à beira do culto pária. Deitas a língua de fora, portuguesa já agora, limpas o sangue à bandeira e nas lágrimas da banheira a tua Índia é a válvula. Compram-te ou não mal pago, forte e feio, tanto silêncio. Cobram-te o eco parado, ao grito do chão devolvido. Já nem te olham de lado. Os 500 pelos dedos, contas os anos, os medos. 5 quinas à tatuagem, dioptrias à miragem, moeda única, o homem. E no duro, dares-te a seco, até te pedem recibo ao fiel fado fiado, verde limpo como um prado, que há muito já tem dono. Verso a verso, inverso coxo, já te enviam pelo correio o frio, a fé e o amor. Mas antes ainda perguntam se nominal, se ao portador. E para encerrarmos este bloco dedicado a Joaquim Castro Caldas, audiovisual. Uma vez fui à merda, voluntariamente. O que não é bem o mesmo que me terem lá mandado. Fui à boleia por uma autoestrada que me liga o mero músculo à alma para que nada me subisse à cabeça antes de passar pela sensibilidade. Só peguei no cosmos, na pasta de dentes, num frasco com o cordão umbilical para ter sempre à mão as raízes. Pousei o coração como uma mochila aberta. Nunca um dedo espetado foi tão revolucionário. Acabei por ir de carroça e burro, mas atravessei meio mundo. Pelo caminho, fui violado por um jovem polícia num desses países onde se esquecem de nós para sempre. Fui lava-pratos num desses países onde já não há gente para comer seja o que for ou morrer à fome. Fui sopeira iluminada numa casa de passe de um desses países onde ninguém fode. Fui jardineiro de um cemitério importante onde só vai parar quem já nem morre. Mas também me apareceu um anjo ao cair da noite. Um sábio disse que o meu amor era inocente e forte. Um profeta falou da minha vida como se falasse da morte. Quando cheguei à merda, estavam todos à minha espera. Acabei por não entrar, achei que não valia a pena. O que não é bem a mesma coisa que o porteiro da merda me ter impedido de entrar, ou fazer concluir à força que eu já conhecia aquela merda de algum lado. Nasceu em Mafamude, Vila Nova de Gaia, em 1930. Professora, colaborou em jornais como o Diário de Notícias ou o Diário Popular, onde coordenou, aliás, a secção de iniciação à literatura, mas também em revistas literárias, como a Távola Redonda.
Entre 1974 e 1986, Maria Alberta Meneres dirigiu o Departamento de Programas Infantis e Juvenis da Rádio e Televisão de Portugal. Paralelamente, organizou a Antologia da Novíssima Poesia Portuguesa, em conjunto com Ernesto de Melo Castro, seu marido. Em boa hora, mais concretamente em junho de 2020, a Porto Editora publicou o volume Poesia Completa, juntando em quase 500 páginas uma obra sólida, original e aliciante, acrescida de um pós-fácil do já referido Melo Castro. Essencialmente recordada pelas suas obras para a infância, Maria Alberta Meneres escreveu contos, banda desenhada, teatro, novelas, textos cómicos, adaptou clássicos da literatura e escreveu também muita e boa poesia, hoje um pouco esquecida. Maria Alberta Meneres faleceu em abril de 2019. Optei por escolher 3 poemas de 3 épocas diferentes, contidos nesta magnífica antologia, a Reunião da Poesia de Maria Alberta Meneres. O primeiro foi publicado em 1954. É o primeiro poema do seu livro Cântico de Barro. Venho à origem para encontrar fogo, o fogo anterior às pedras castigadas. Longa viagem esta de alma fria, buscando em cada passo uma primeira dor, sua mais simples condição e imagem. Vejo em antigas ruas desenhadas todo o receio antigo de chegar. E nada me demora e em tudo permaneço, fruto maduro, aos poucos me despeço e apenas pelo aroma me persigo. Velo por cada instante, como se o perdê-lo me trouxesse um desvio ou um sorriso. Buscar a sugestão imparcial e cega me leva devagar, onde não entra a luz e onde cada instante se transmuda em rio. Vem o plácido sono sobre a voz, sobre a rápida voz líquida e frágil. Tão longe ainda, e a origem clama. Dentro de mim, barcos de fogo acorrem. Fora de mim, nem lhes presinto a vinda. Ao corpo do rio a separar-nos, ágil, sua mão corre sobre a areia, e é tão simples e fácil o trajeto, e o tão belo cântico nascido, sem a dádiva ao mundo que o repele. Velo por cada instante, e para além do cântico, velo por minha dor transfigurada. Tão pouco sei que tudo se me dá. Minha alma aprendendo a desejar não apenas o bem, mas o sagrado mal. Venho à origem para encontrar fogo e no fogo criar a minha calma. Já para mim não haverá mais tempo. Sou a primeira, a imóvel regressada, apenas triste, em sonhos marginais. Depois de uma outra antologia publicada em 1977, encontramos o texto da comunicação. Um degrau é o espanto, o estar parado um pouco mais acima no silêncio, mais perto da boca do ar, com um desprendimento mais atento ao que se ultrapassou, uma nesga de vidro ou de espaço. O estar parado um pouco mais abaixo, medindo devagar e por centímetros invisíveis, a colocação no momento. Aqui
Sei que os degraus não dão para nada e que os posso subir e descer até ao infinito. Como quem bebe um golo de água e pensa num pedaço de pão. Como quem engole um pedaço de pão e pensa num golo de água. Como quem bebe um golo de água e pensa num pedaço de pão. Como quem indefinidamente vai aprendendo a desejar. Aqui sei se os degraus dão para algum lugar que não seja o meu lugar de sempre, variando. O teu corpo ameno de veias supérfluas às vezes interfere. Ferir é outra suspeição, e na aresta de um degrau para outro degrau, cruzo-me sempre contigo, principalmente com a violência das tuas mãos, escorrendo lágrimas sobre estes ombros lúcidos. Havemos de destruir a lucidez, dirias tu, no degrau mais acima, enquanto a claridade desenhava vários triângulos desiguais de sombra entre os vários degraus. Talvez. Ou não. Aliás, eu sei que olhar o verde, apenas olhar o verde para além da fílula linfa das folhas rasgadas sobre o degrau de verão, é hoje inconcebível. De onde estou, avisto o verde inteiro, descendo aos povoados. Queria saber como hei de falar, se com a língua, se com palavras, se de dentro do degrau ao nível do solo, se de dentro do verde, onde já circula uma gota de alegria, se pelos meus pensamentos, se pelos lábios que me procuram no momento exato do silêncio maior. Outra vez tu, quando persigo a comunicação possível, como ponte de possibilidade sobre um rio qualquer invariável. Às vezes falo de comunicação, e não é de comunicação que falo. Há um caminhar dorido e leve dos meus dedos nos teus pulsos, pelo estreito atalho das cartilagens frágeis e tendões esquivos e fundos espaços que devem ser de escuridão e sangue vivo por dentro. Queria saber como encontro os degraus na noite escura. Porque de repente eu sei que já não é a parede, nem o poço, nem o vazio aberto, sempre arremessado, o que persiste. É o degrau que é o espanto, a escada que principia na planície e se desfaz, onde a distância aumenta. E outra vez tu. Do lado de trás dos degraus há o côncavo dos degraus. O que não se vê quando se sobe, o que em eco persiste quando se desce, a correr e batendo os pés com força. No côncavo me escondo às vezes e fico ouvindo os passos de quem passa. Queria saber como hei de ouvir, se com os ouvidos, se pelos sons, se atrás dos degraus os ritmos me chegam distorcidos pela solidão. Se os passos me deixam imagens virtuais de um só passar. Posso repetir isto muitas vezes até ao infinito e sentir como de cada vez é diferente. Já houve tempo em que tudo me pareceu monotonia ou falta de imaginação. Hoje sei que é sabedoria. O ruminar do tempo. Queria saber se é possível a comunicação possível. Se imaginas que posso entender hoje o que se passa para além do verde e da fílula linfa, por dentro e por fora da folha tão verde, rasgada de espanto, igual ao meu espanto de estar sempre sobre um degrau qualquer. Entre uma situação e uma atuação. Se pensas que já não vale a pena destruir a lucidez,
se o estar parada um pouco mais acima ou um pouco mais acima, realmente no silêncio, me desprende de mim. E mais tarde, de um livro de 1996, às vezes é de súbito que o tempo. Às vezes é de súbito que o tempo me senta à sua mesa, na cadeira, de olhar o verde ao longe ou o sentimento, de me retemperar da dor primeira. Às vezes não distingo ao largo a face que me deu seu fulgor num dia incerto, mas que certeiro foi roto o disfarce que o revelou no seu momento certo. Às vezes me deslumbro só de estar na cadeira do tempo à minha mesa, trocando dos silêncios o lugar, que enfeitiçada vou cedendo ao espanto de olhar o verde ao longe ou a certeza de só no vento concentrar meu canto. Natália Correia, nascida nos Açores, na Fajã de Baixo, em 1923 e falecida em Lisboa no ano de 1993, é uma das grandes figuras da poesia portuguesa do século XX e de sempre. Mas teve muitas outras atividades sempre norteadas por uma postura politizada e em prol da liberdade. Exemplo disso é a antologia de poesia portuguesa erótica e satírica que organizou e publicou em dezembro de 1965. Um livro polémico, lançado em plena ditadura, graças ao qual Natália acabou em tribunal, tal como o editor, Fernando Ribeiro de Melo, e outras figuras ligadas à publicação desse livro, como Luís Pacheco, Mário Cesarini de Vasconcelos, José Carlos Ari dos Santos e Ernesto de Melo e Castro. Em pouco mais de 500 páginas encontramos o erotismo e a palavra viperina, o sexo e a crítica social e política, a exaltação do corpo e o humor descomplexado, em exemplos que vão do Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende até aos mais famosos nomes da literatura portuguesa dos séculos XIX e XX. A edição atualmente disponível é da Ponto de Fuga, lançada em 2019, embora pelos alfarrabistas se encontrem outras, como a original, da Afrodite, uma conjunta da Antígona e da Frenesi, de 1982, ou a reedição da Antígona, datada de 2008. E vamos então terminar esta viagem pela poesia portuguesa com humor, com crítica, com sátira desbragada, avisando desde já uma boa parte destes textos exigem bolinha vermelha no canto superior do ecrã. O primeiro que vos vou ler é de Dom Tomás de Noronha. Não se sabe ao certo quando nasceu, mas faleceu em 1651. Portanto, como veem, esta coisa da má língua e da sátira já vem de longe. E chama-se este poema A uma dama mordendo-lhe uma abelha no abespeiro. Minha musa, Cloribela, por delitos de atrevida, vos busca a vós por sagrado contra a apolínea justiça. Ouvi, sem temer enfados de importunar a musa minha, que nem saliva da madre desta vez acala ainda. O assunto me há de dar aquela abelha atrevida que gostar de uma só vez a flor e erva queria.
aquela que executar pode em vós tal tirania, que ficou por suas armas mais do que mestra meirinha. Esta, pois, vá de meu conto, saiu da colmeia um dia, a ser coçaria das galas, com que Flora se acredita. Com valor bem abelhudo, fez a primeira investida no jardim onde a natura tem a flor de mais estima. Passou pelos vossos pés, com bem pouca cortesia, pois sem reparar em ponto foi fazendo a sua via, antes com maior valor, por se ver entremetida numa parte que tanta alma logo no princípio tinha, achando-se que voava nesta sua empresa altiva, mais ainda assim subiu para se pôr de perninha. E vendo-se com canela e com Holanda, a abelhinha, fez conta que não restava nem mais Flandres, nem mais Índia. Passou aos joelhos logo, porque a própria cobiça lhe fez cuidar que na junta 1000 riquezas haveria. Mas aqui lhe vejo um susto, por ter começado tinha um caminho para pernas, pois causa de freira havia. Logo passou ao negócio, porque ainda em toda a lida ele sempre anda entre mãos, aqui entre pernas jazia. Na morada da fachada se foi arrastando a asinha, porque assim coçar pudera a quem lhe mostrava a crista. Porém, o senhor fulano, que nunca cócegas vira, começou a dar-lhe a mosca por se ver com a abelhinha. Desconfiou porque viu que em seu porto se metia quem, em vez de vir à vela, somente à sirga vinha. Não sofreu atrevimento que contra seu foro via, pois donde o ferrão entrava, também a vara entraria. Por pôr-lhe o mel pelos beiços, não venceu esta conquista, pois que lhe deram de mão com notável tirania. Aqui, de escandalizada, a abelha até ali amiga, quilo tomar entre dentes, já que em grosso não podia. O ferrão lhe foi metendo por uma das bordazinhas, porque como achou a veia, deu-lhe entrada mais benigna, mas foi-lhe de pouco fruto, porque ainda de virgo tinha. O ferrão para badalo deste sino não servia. Perdeu as armas, enfim, com notável alegria, que é melhor ser ali zangão que abelha noutra cortiça. Sobre o intento desta abelha, variamente se pratica, mas da abelha, com o segredo, nenhum pensamento atina. Dizem uns que foi amor. Seria, e mais que seria, porque tais habilidades só tal cego as ensina. Guardai o vosso jardim de tais mestras, abelhinhas, que não colham vossas flores lá nessas florestas ricas. E vede, se é curioso, o conto que vos dizia, pois nunca sou enfadonho para vós, ó vida minha. E agora do conhecido pedagogo João de Deus, o autor da famosa cartilha maternal, a iniciação às primeiras letras para muitas e muitas gerações, a demonstração de que João de Deus, afinal, também teria mais para nos ensinar. Veja-se este seu poema Omissão. Uma noviça jovem de talento na arte do desenho e da pintura pede à madre abadesa do convento o favor de lhe ver uma figura. Era a imitação escrupulosa de um menino em tamanho natural que pertencia a Soror Ana Rosa, tido em conta de um belo original. A Soror costumava, por decência, tê-lo com uma tanga pequenina que lhe encobria aquela saliência que distingue o menino da menina. Mas uma tanga tão apropriada, no tecido e na cor, que, na verdade, a gente olhava e não lhe via nada que desmentisse a naturalidade.
Era, pois, de esperar que a nossa artista, assim como no mais naquela parte, pintasse apenas o que tinha à vista, que é o preceito e o primor da arte. Vê a Madre Abadesa à maravilha e não se cansa de a louvar, mas lança a vista atenta àquele ponto. Ai, filha, que falta essencial! Pobre criança! Que pena! O colorido, que beleza! Pernas, braços e tudo, que perfeito! Mas confesso com tristeza, que enorme, que enormíssimo defeito. E agora uma troca de poemas. O primeiro de Carlos Queiroz, a quando da partida do intelectual Joaquim Leitão para o Brasil, para representar a academia no Brasil, Carlos Queiroz escreveu A Partida do Leitão. O Leitão da Renascença, o profeta da batata, vai ao Brasil na fragata. Porra, com sua licença. O Leitão vai ao Brasil para demonstrar aos de lá como se pode ser cá tão ilustre e imbecil. Leva na mala o chapéu de plumas, ai o sacana, e um bidé de porcelana que o Júlio Dantas lhe deu. Leva um penico de prata com a marca do Leitão, Ourives, que é seu irmão, de leite com muita nata. E leva um irrigador com o pipo cor-de-rosa, presente do Pais de Sousa, pois tem o cu dessa cor. Leva mais. Leva na peida a ceia dos cardeais, obra que jura ser mais importante que a Eneida. Vai daí Silva Tavares, homem satírico ligado aos jornais, que faleceu em 1963, respondeu-lhe com a chegada do Leitão. Carlos amigo, atenção, atenção que já cá está. Chegou o Joaquim Leitão das brandas bandas de lá. Desta vez não leva, trouxe mais lindas maneiras, mais garbo e a língua mais doce do mineta às brasileiras. Trouxe cheinho cagueiro de tanto e tanto festejo, trouxe a ordem do cruzeiro e trouxe ordem de despejo. Trouxe coco, abacaxi, uma capa mais comprida e beijinhos para ti, que lhe cantaste a partida. Trouxe outro chapéu armado e a Amália fez-lhe tal bem que vai escrever sobre o fado o gosto que o fado tem. E ao chegar, Carlos, escuta, o Dantas disse em voz alta: chegou o filho da puta, fazia cá muita falta.